Hoje, vamos falar sobre um tema crucial e muitas vezes ignorado dentro das igrejas: a atuação do demônio basilisco. Este espírito maligno, mencionado de forma simbólica em Isaías 59, versículo 5, tem como objetivo causar destruição, especialmente nos relacionamentos e na vida espiritual dos fiéis. Muitos de nós podemos não estar cientes, mas a presença do basilisco pode ser devastadora, agindo de maneira sorrateira para desestabilizar a harmonia e a fé dentro das congregações. O versículo em Isaías diz: chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer de seus ovos morrerá, e apertando-se um, sai dele uma víbora. Este texto nos alerta para as armadilhas que o inimigo pode colocar em nosso caminho, muitas vezes de maneira sutil e insidiosa. Os ovos de basilisco representam as sementes do mal que podem se espalhar silenciosamente entre os fiéis, levando à destruição espiritual. A importância de compreender como o basilisco atua não pode ser subestimada. Ele se infiltra nas igrejas, aproveitando-se dos pecados ocultos e das fraquezas humanas para semear discórdia, tentação e frieza espiritual. Vamos explorar como ele faz isso, focando especialmente na sedução e nas tentações que ele provoca através de olhares e pensamentos, e como isso pode impactar a vida de toda uma congregação. Ao entendermos melhor suas estratégias, podemos nos preparar e fortalecer nossa fé para resistir às suas investidas. O basilisco é uma figura que aparece de forma simbólica na Bíblia e em várias tradições cristãs, sendo frequentemente associado à destruição e à malícia. Historicamente, o basilisco é descrito como uma serpente ou um dragão que tem a capacidade de matar com um simples olhar. No contexto espiritual, ele representa um demônio cujo objetivo é semear discórdia e destruição, especialmente dentro da igreja. Uma de suas principais estratégias é a sedução silenciosa. Ele provoca tentações e desejos através de olhares, pensamentos e sentimentos, levando os fiéis a se desviarem de seu caminho espiritual. Isso pode ocorrer de maneira tão sutil que muitas vezes passa despercebido até que os danos estejam feitos. Este espírito maligno utiliza a vulnerabilidade humana para se infiltrar, criando uma atmosfera propícia ao pecado. Um dos aspectos mais preocupantes da atuação do basilisco é a capacidade de criar atração e desejo entre as pessoas, muitas vezes sem que elas troquem uma única palavra. As consequências podem ser devastadoras, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a congregação. Além da sedução, o basilisco também se aproveita dos pecados ocultos dos membros da igreja para se infiltrar e causar frieza espiritual. Os pecados não confessados e não tratados abrem brechas espirituais que permitem a entrada desse espírito maligno. Ele utiliza essas brechas para disseminar dúvidas, desconfianças e apatia espiritual entre os fiéis. Essa frieza espiritual pode se manifestar através de uma diminuição no fervor religioso, falta de interesse nas atividades da igreja e uma sensação geral de desânimo. Reconhecer a atuação do basilisco é importante para manter a saúde espiritual da congregação. Compreender como ele opera nos ajuda a estar melhor preparados para combater suas investidas através da oração, consagração e uma vida reta diante de Deus. Dentro das igrejas, a sedução pode ocorrer de maneira extremamente sutil, muitas vezes passando despercebida até mesmo pelos mais atentos. O demônio basilisco se aproveita dessa sutileza para lançar suas setas de tentação e desejo. A sedução começa frequentemente com um simples olhar. Um olhar que, a princípio, pode parecer inofensivo, mas que carrega uma carga espiritual negativa poderosa. Estes olhares não são apenas meros encontros casuais. São, na verdade, armas espirituais utilizadas pelo basilisco para criar vínculos de atração e desejo entre pessoas que, muitas vezes, não trocam uma única palavra. É como se um fio invisível, porém forte, fosse criado entre elas, amarrando seus corações e mentes em uma rede de tentação.
Este vínculo maligno pode levar a situações de adultério, destruição de famílias e quebra de confiança dentro da comunidade. Um exemplo claro dessa sedução ocorre quando um homem e uma mulher, ambos casados, começam a se olhar frequentemente durante os cultos. Esses olhares podem parecer inocentes, mas na verdade é só o começo de uma grande armadilha espiritual. A pessoa pode sentir uma atração inexplicável, um desejo crescente, e antes que perceba, está envolvida em pensamentos e sentimentos que comprometem sua vida espiritual e seu compromisso com Deus. Dentro da igreja, a sedução pode ser ainda mais perigosa porque ataca diretamente os pilares da fé e da moralidade. O basilisco utiliza esses olhares para plantar sementes de dúvida, insegurança e desejo, minando a confiança entre os membros da congregação. O ambiente que deveria ser de comunhão e santidade torna-se um campo de batalha espiritual, onde muitos podem cair sem perceber. Além dos olhares, o basilisco também utiliza pequenas interações cotidianas para intensificar essa sedução. Comentários aparentemente inofensivos, sorrisos trocados em momentos inadequados e até mesmo a proximidade física podem ser ferramentas utilizadas para fortalecer esse laço maligno. Esses gestos, quando somados aos olhares, criam uma teia de tentação da qual é difícil escapar. É importante que a igreja esteja alerta e consciente dessas táticas. Pastores e líderes devem instruir os fiéis sobre a importância de manter a mente e o coração puros, evitando situações que possam abrir brechas para a atuação do basilisco. Agora vou compartilhar um testemunho de uma irmã da igreja, que recebeu uma visão de como esse demônio tem atuado entre os fiéis. Ouça este testemunho. Estávamos em oração e consagração na igreja quando de repente veio à minha mente o versículo: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Através desse versículo, o Espírito Santo abriu minha mente e me revelou algo. Fiquei ali oferecendo minha mente ao Senhor, pedindo perdão pelas minhas faltas para que Deus pudesse falar comigo. E então o Espírito Santo disse para mim: "Olha." Eu olhei para o fundo da igreja e, de repente, na parede da igreja entrava uma serpente enorme balançando a cauda. À medida que ela balançava a cauda, saíam setas que batiam nas pessoas, fazendo-as praticamente dormir. A serpente foi subindo pela igreja e, com meus olhos espirituais, Deus me mostrou a atuação do inimigo. O Senhor dizia: "É basilisco, demônio basilisco." Eu nunca tinha ouvido falar desse demônio, mas estava estudando batalha espiritual porque tive uma filha de 48 anos que o Senhor usou para me treinar na batalha espiritual. Minha filha tinha convulsões, às vezes 50 a 60 por dia, e crises de nervos que entravam tanto na área espiritual quanto na área física. O Senhor foi abrindo minha mente e me ensinando, mostrando a atuação desse demônio na igreja. A serpente ficou na frente da igreja, no meio, onde do lado esquerdo ficava a banda e do lado direito o coral. Ela olhava para um e para outro, até que pude ver dois olhares se cruzando, um homem e uma mulher, e dos olhos da serpente saía um líquido como se fosse uma corda que amarrava esses olhares. O Senhor me disse que era o espírito do encantamento. Fisicamente, as pessoas não conseguiam desviar o olhar, mesmo que mentalmente estivessem aprisionadas. Era uma atração e desejo silenciosos, sem troca de palavras, mas claramente uma atuação maligna. A serpente também atacava os pastores no púlpito. Quando a seta os atingia, eles olhavam um para o outro, riam e contavam piadas enquanto o pregador estava falando. O Senhor me mostrou a atuação do inimigo durante o culto. Perguntei ao Senhor como essa serpente entrou na igreja e o Espírito Santo respondeu: "Pelos pecados ocultos do meu povo." A brecha dos pecados ocultos permitiu sua entrada. Durante o culto, percebi que, quando o ambiente está frio, isso pode ser sinal da atuação do inimigo, causando frieza espiritual. Fiquei orando e repreendendo, pois o Senhor me mostrou que essa frieza espiritual era causada por ele. Após essa visão, pedi ao Senhor para confirmar se aquilo era realmente dele ou se era algo da minha mente.
No dia seguinte, uma irmã chegou à minha casa desesperada, relatando que havia um irmão apaixonado por ela, convidando-a para fugir, mesmo sendo ambos casados. O Senhor tinha me dito que esse demônio só sairia com jejum e oração. Ofereci ajuda para libertá-la, mas infelizmente ela não aceitou. Para a glória de Deus, em outros casos, o Senhor tem feito a obra. Um casal que estava passando por algo semelhante foi liberto após nossas orações, e hoje eles estão firmes na igreja, dirigindo um grupo de casais. Essa experiência me mostrou o poder da oração e da consagração na batalha espiritual. Meus irmãos, como vimos, pecados não confessados e não tratados podem abrir brechas espirituais, permitindo que esse espírito maligno se infiltre e cause destruição. Esses pecados podem variar desde pensamentos impuros, ressentimentos guardados, até atos de desonestidade e falta de perdão. Quando tais pecados são escondidos e não levados ao arrependimento sincero, tornam-se portas abertas para a atuação do basilisco. Para combater a atuação do demônio basilisco, é essencial que a igreja e seus membros se dediquem à oração e à consagração. A oração é o meio pelo qual nos conectamos diretamente com Deus, buscando sua orientação, proteção e intervenção. Em Mateus 26:41, Jesus nos instrui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este versículo nos lembra da importância de estarmos sempre em oração, especialmente em tempos de tentação e batalha espiritual. A consagração, por sua vez, envolve a dedicação completa de nossas vidas a Deus, separando-nos do pecado e buscando uma vida de santidade. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O testemunho compartilhado nos mostrou que, através da revelação do Espírito Santo, é possível identificar e combater as forças malignas que tentam se infiltrar em nossas vidas e comunidades. Portanto, eu encorajo você a refletir sobre sua própria vida espiritual e a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Mantenha-se vigilante, pois o inimigo está sempre à espreita, procurando brechas para atacar. Que possamos, juntos, fortalecer nossas igrejas e comunidades, tornando-as fortalezas de fé inabalável. Se esse vídeo foi edificante para você, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Obrigado e até a próxima!